Desde os tempos mais antigos, olhamos para o céu estrelado e nos perguntamos: de onde viemos? Como tudo começou? O universo sempre existiu ou teve um início? Essas perguntas não são novas. Civilizações antigas tentaram respondê-las através de mitos, filosofias e crenças religiosas. No Egito, falava-se que o mundo nasceu de um oceano primordial. Na Grécia, filósofos como Anaximandro especulavam sobre forças cósmicas que deram origem ao cosmos. E na tradição judaico-cristã, encontramos o relato do Gênesis, que descreve a criação do mundo em 7 dias. Mas, ao longo dos séculos, a ciência também começou a buscar respostas. E, no século XX, uma das teorias mais impactantes da história foi proposta: a teoria do Big Bang. Mas será que essas duas visões, fé e ciência, são totalmente opostas? Ou será que há conexões inesperadas entre a explicação bíblica e a teoria cosmológica? Hoje, vamos explorar 6 perspectivas que podem mudar a forma como você enxerga o início do universo. Antes de começarmos, bem-vindos ao canal O Livro do Aprendiz. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos fascinantes como este. Vamos mergulhar nos mistérios do universo, descobrir como a Bíblia descreve a criação do mundo e entender o que a ciência moderna revela sobre a origem do cosmos. Uma jornada fascinante está prestes a começar. Desde os tempos antigos, a história da criação do mundo, descrita no livro de Gênesis, tem sido uma das mais influentes e debatidas narrativas sobre a origem do universo. De acordo com a tradição bíblica, Deus criou o mundo em 7 dias. Mas o que realmente significa essa sequência de eventos? Vamos revisitar esse relato e entender sua profundidade. Os 7 dias da criação. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir, separando o dia da noite. No segundo dia, Deus criou a expansão dos céus, separando as águas superiores das águas inferiores, dando origem ao firmamento. No terceiro dia, a terra firme emergiu, os mares se formaram e a vegetação passou a cobrir o planeta. No quarto dia, surgiram o sol, a lua e as estrelas para marcar os tempos, estações e anos. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves, enchendo os oceanos e o céu de vida. No sexto dia, vieram os animais terrestres e, finalmente, a criação mais especial: o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. No sétimo dia, Deus descansou, estabelecendo o princípio do sábado como um dia sagrado. Mas essa narrativa vai além da simples criação física do universo. Ela transmite conceitos profundos sobre ordem, propósito e significado da existência. Para muitos estudiosos da teologia, os 7 dias podem ser interpretados simbolicamente, representando períodos cósmicos ou eras da criação. Isso gerou diversos debates sobre como essa visão se relaciona com as descobertas científicas modernas. Mas e a ciência? O que ela tem a dizer sobre a origem do universo? Agora, deixamos o campo da teologia e entramos no domínio da ciência. Como a física moderna explica o início de tudo? A resposta está em uma das teorias mais aceitas e fascinantes da cosmologia moderna: a teoria do Big Bang. O que foi o Big Bang? Cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, toda a matéria e energia do universo estavam comprimidas em um único ponto infinitamente pequeno e denso, conhecido como singularidade cósmica. Nesse estado, não havia espaço, tempo ou qualquer estrutura definida, era um universo concentrado em potencial puro. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma expansão colossal e repentina, o evento que chamamos de Big Bang. Mas ao contrário do que o nome sugere, não foi uma explosão no espaço, pois o espaço ainda nem existia. Em vez disso, foi uma expansão do próprio espaço-tempo,
um crescimento inimaginável que lançou a energia primordial em todas as direções. O que aconteceu depois do Big Bang? Nos primeiros segundos, o universo era uma sopa caótica de partículas subatômicas e radiação extrema. Após alguns minutos, os primeiros átomos começaram a se formar, mas o universo ainda era denso e escaldante. Cerca de 380 mil anos depois, a temperatura caiu o suficiente para que os átomos capturassem elétrons, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. Esse momento é conhecido como radiação cósmica de fundo, uma das maiores provas do Big Bang. Milhões de anos depois, a força da gravidade começou a agir, reunindo matéria e formando as primeiras estrelas e galáxias. Bilhões de anos mais tarde, sistemas solares inteiros surgiram e, em um canto da Via Láctea, nasceu o planeta Terra, com condições perfeitas para o surgimento da vida. Essa teoria não é apenas especulação, mas é sustentada por diversas evidências, como a radiação cósmica de fundo, a expansão do universo e a abundância de elementos químicos primordiais. Mas será que essa visão da ciência entra em conflito com a narrativa bíblica? Ou será que, de alguma forma, ambas podem coexistir? Diante dessas duas perspectivas sobre a origem do universo, surge uma questão intrigante. Elas realmente entram em conflito ou podem coexistir de alguma forma? Semelhanças curiosas. Um começo definido. Tanto a ciência quanto a Bíblia concordam que o universo teve um início. No relato de Gênesis, lemos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Da mesma forma, a teoria do Big Bang descreve um momento específico em que tudo começou a existir. O caos primordial. A Bíblia menciona que, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1:2. Esse estado lembra o universo primitivo, que nos primeiros instantes após o Big Bang era uma mistura caótica de energia e partículas sem estrutura definida. A criação da luz. Em Gênesis, o primeiro ato divino foi a criação da luz. Haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Curiosamente, um dos marcos mais importantes do Big Bang foi o surgimento da radiação cósmica de fundo, um brilho remanescente da primeira luz que se espalhou pelo universo cerca de 380 mil anos após a explosão inicial. Uma evolução gradual. A criação descrita na Bíblia ocorre em etapas, começando com elementos básicos e progredindo para formas de vida mais complexas. A ciência também descreve uma evolução do universo em fases. Primeiro surgiram as partículas fundamentais, depois os átomos, estrelas, planetas e, por fim, a vida. Principais diferenças. A linguagem simbólica e científica. O relato de Gênesis tem um tom poético e teológico, enquanto a ciência usa modelos matemáticos e evidências experimentais. O tempo da criação. A Bíblia descreve 7 dias, que podem ser interpretados de forma literal ou simbólica. Já o Big Bang fala de bilhões de anos de evolução cósmica. O propósito. A ciência investiga como o universo surgiu, enquanto a fé busca responder ao porquê da existência. Ciência e fé podem caminhar juntas? Para muitos estudiosos, não há contradição direta entre Gênesis e o Big Bang. Alguns acreditam que a ciência revela os mecanismos usados por Deus na criação, enquanto a Bíblia nos oferece um significado mais profundo sobre a existência. Afinal, será que o Big Bang poderia ser o momento em que Deus disse: haja luz? Independentemente da crença de cada um, o importante é reconhecer que ambas as visões tentam responder ao maior mistério da humanidade: de onde viemos? Se tudo teve um começo, será que também existe um fim? A visão bíblica, o Apocalipse e a restauração. Na tradição cristã, o livro do Apocalipse descreve um grande desfecho para a humanidade e o cosmos. Ele fala sobre um julgamento final, onde Deus renovará todas as coisas. Diferente da ideia de um colapso absoluto,
A Bíblia apresenta um cenário de transformação e redenção, onde o mal será erradicado e uma nova criação tomará lugar. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, está escrito: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ou seja, para a fé cristã, o fim do mundo não significa destruição completa, mas sim uma restauração divina. A ciência e o destino do universo. Se o Big Bang marcou o início do cosmos, como será o seu fim? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas existem algumas hipóteses intrigantes. Big Crunch. Uma teoria sugere que a expansão do universo pode se reverter devido à força da gravidade, fazendo tudo colapsar de volta para um único ponto, como um espelho do Big Bang. Esse evento é chamado de Big Crunch e poderia resultar em um novo ciclo cósmico. Big Freeze. Outra possibilidade é que o universo continue se expandindo para sempre. Com isso, as galáxias se afastariam tanto que as estrelas se apagariam e a temperatura cairia para níveis próximos ao zero absoluto. Esse cenário de escuridão eterna é chamado de Big Freeze. Big Rip. Existe ainda a hipótese do Big Rip, onde a energia escura aceleraria tanto a expansão do universo que, no futuro, as galáxias, estrelas e até mesmo os átomos seriam dilacerados. Estamos indo para um novo começo ou para um fim absoluto? Curiosamente, tanto a ciência quanto a fé falam de transformações cósmicas inevitáveis. A Bíblia sugere um recomeço espiritual, enquanto a ciência explora um possível ciclo cósmico de criação e destruição. Será que o fim é realmente o fim? Ou seria apenas o início de algo ainda maior? Nos tempos modernos, a humanidade tem feito avanços impressionantes na busca por respostas sobre a origem do universo. Ferramentas como inteligência artificial Question-Answering, Speech Synthesis e inteligência artificial têm revolucionado a forma como interpretamos o mundo ao nosso redor, processando dados complexos e ampliando nosso conhecimento sobre o cosmos. Mas surge uma pergunta fundamental: a ciência um dia substituirá a fé? Ou será que ambas continuarão sendo duas formas complementares de compreender a realidade? Ciência. O como, fé. O porquê. A ciência nos ajuda a entender como o universo surgiu. Ela investiga fenômenos naturais, propõe teorias e busca explicações lógicas e matemáticas para os acontecimentos cósmicos. A fé, por outro lado, busca responder por que existimos. Ela explora o sentido da vida, a origem da moralidade e questões que vão além do alcance do método científico. A ciência explica, a fé dá significado. Enquanto a ciência pode descrever como as estrelas nasceram, a fé nos leva a refletir sobre o propósito da nossa existência no vasto universo. A ciência evolui, a fé permanece. Novas descobertas podem mudar nossa compreensão sobre a origem do universo, mas a fé continua sendo uma constante na vida de bilhões de pessoas, oferecendo esperança e propósito. Os mistérios além do nosso alcance. Mesmo com toda a tecnologia e inteligência artificial, ainda há limites para o que podemos compreender. O que veio antes do Big Bang? O que existe além do universo observável? Será que a consciência humana pode ser totalmente explicada? Talvez seja justamente essa busca infinita por respostas que torne a experiência humana tão fascinante. Afinal, tanto a fé quanto a ciência compartilham um elemento essencial: a curiosidade pelo desconhecido. Agora que exploramos essas 6 perspectivas sobre a origem do universo, surge uma pergunta essencial: o que tudo isso realmente significa para nós? Seja através da fé ou da ciência, a busca pela origem da vida continua sendo um dos maiores desafios intelectuais e espirituais da humanidade. Desde os primeiros pensadores da antiguidade até os mais avançados cientistas da atualidade, essa questão permanece aberta, nos convidando a refletir sobre quem somos e de onde viemos. Entre o céu e a terra. Para aqueles que encontram sentido na fé, a narrativa de Gênesis oferece uma visão de propósito e ordem na criação,
mostrando um Deus que intencionalmente trouxe o universo à existência. Para aqueles que buscam respostas na ciência, o Big Bang representa um evento cósmico extraordinário que deu origem a tudo o que conhecemos, guiado pelas leis da física. Mas e se ambas as abordagens pudessem coexistir, cada uma oferecendo uma peça do quebra-cabeça da existência? A verdadeira resposta está dentro de nós. Talvez a resposta para a origem do universo não esteja apenas nas páginas da Bíblia ou nas equações matemáticas, mas sim dentro de cada um de nós. Está na forma como interpretamos o cosmos, na maneira como buscamos conhecimento e na nossa incessante vontade de explorar o desconhecido. No fim das contas, o universo pode ser um grande mistério, mas a busca por compreendê-lo é o que nos torna verdadeiramente humanos. E você? O que acredita sobre o início do universo? Fé e ciência podem caminhar juntas? Deixe seu comentário e participe dessa discussão fascinante. Chegamos ao fim dessa jornada fascinante sobre a origem do universo. Mas a grande questão permanece. Gênesis e a teoria do Big Bang podem coexistir ou são narrativas completamente opostas? Afinal, será que ciência e fé precisam estar em conflito? Ou podem ser diferentes formas de explorar os mistérios do universo? E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa e compartilhar diferentes perspectivas. Não se esqueça: deixar o like para apoiar o canal. Se inscrever para mais conteúdos instigantes. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo episódio de O Livro do Aprendiz.